Olá, sejam muito bem-vindos ao Teologia Simples e Direta. A paz do Senhor Jesus sobre a sua vida, meu amigo, meu irmão. Que Deus possa estar assim abençoando a sua vida poderosamente. E hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito importante, muito interessante para a sua vida, que é as bem-aventuranças. Mas antes, você que ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe também para que outras pessoas possam ser abençoadas, tá bom? Deixa também o seu like lá, você se gostou desse vídeo, né? Deixa seu like lá e assim compartilhe para que as pessoas possam estar aprendendo também da palavra do Senhor Jesus. Pronto, vamos falar das bem-aventuranças. Você já ouviu falar nas bem-aventuranças? O que são as bem-aventuranças? Vamos falar neste dia. Olha só, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo de número 1 ao versículo 12, diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler para que você possa entender, olha. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximando-se deles seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Disse o Senhor Jesus. Olha só, meu amigo, meu irmão, o que são as bem-aventuranças? Jesus, ele, assentado no monte, ele instruiu os seus discípulos acerca desta bem-aventurança. Mas afinal, o que são essas bem-aventuranças? As bem-aventuranças, elas são qualidade presente na vida daquele que depende unicamente de Deus. São virtude, característica daqueles que servem ao Senhor. Jesus, ele estava falando de virtudes que moldam o caráter do cristão, que molda o caráter daquele que serve ao Senhor. Olha só, essas bem-aventuranças, elas são resultado da fidelidade do cristão a Deus. À proporção que você é fiel ao Senhor, você vai se aproximando dessas bem-aventuranças. Uma coisa, essas bem-aventuranças, elas estão no sentido na perspectiva do presente e também no futuro. No versículo número 3 e no versículo de número 10, está falando no presente. As outras sempre estão no futuro. Então, mostra o que o crente é, o que ele herda e o que ele pode ser quando ele é fiel ao Senhor. Ser bem-aventurado quer dizer ser feliz, ser abençoado pelo Senhor. E Jesus, ele orientando os seus discípulos, ele está dizendo, olha só, as qualidades daquele cidadão do reino é preciso ser bem-aventurado. Aí ele vai mostrando como que são essas bem-aventuranças, qual é o resultado de um cristão ele ser bem-aventurado. As bem-aventuranças também, ela destaca a natureza do reino de Deus, do caráter do reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus diz respeito à soberania de Deus sobre tudo e sobre todos. Nosso Deus, ele é soberano sobre tudo, sobre todos. Porque ele criou tudo, ele é o rei maior, o rei universal, ele é soberano. O que se destaca mais em Deus, quando nós falamos do reino de Deus, é sobre a soberania. Deus, ele é soberano. E aqueles que servem a ele, é preciso estar enquadrado nessas bem-aventuranças. Precisa entender que ele precisa ter estas qualidades para ser verdadeiramente um servo e uma serva do Senhor. Então eu faço a pergunta, você é um bem-aventurado? Você é um bem-aventurado? Então, a gente vai ver que Jesus, ele falando sobre essas bem-aventuranças, ele fala sobre as qualidades que formam este caráter, que destacam, que mostram, que apontam. Porque o reino de Deus não é composto, não está simplesmente voltado para comida e bebida. Não, mas é justiça, paz e alegria no Espírito.
E os cidadãos do reino, aqueles que foram chamados pelo Senhor, eles são bem-aventurados, eles entendem que a sua bênção, né, aquilo que ele está servindo ao Senhor, a sua fidelidade não está simplesmente voltada para as coisas presentes, para as coisas materiais, mas para as coisas espirituais. Jesus ele deu maior ênfase contrariando aquilo que na época as pessoas achavam mais importante, para mostrar que no reino de Deus é diferente do reino do mundo. Então, ser cidadão do reino é a melhor coisa para você, meu amigo, para você, minha amiga, meu irmão, porque você vai entender que você, quando você é um bem-aventurado, você vai viver uma dimensão espiritual completamente diferente, voltada para o Senhor, dependendo totalmente da bondade de Deus. Foi isso que Jesus ele quis dizer, né? Quando ele fala que o cidadão do reino ele é quebrantado, né? Ele tem que ser manso, tem que fazer a misericórdia, a justiça, a pureza, né? Também a ser pacífico, suportar muitas vezes a perseguição por conta do reino de Deus. Isso é que valoriza o cristão, que faz de que verdadeiramente o cristão ele venha a ser um servo do Senhor. Então, ser bem-aventurado é viver num estado permanente de perfeita santificação e na bondade de Deus. Então, se você é um bem-aventurado, louve ao Senhor, agradeça ao Senhor. Mas se você ainda não tem essas qualidades, se você quer ser um bem-aventurado, eu lhe passo a receita, é se entregar ao Senhor Jesus de corpo, alma e espírito, e você vai ser um bem-aventurado para a glória de Deus Pai. Então, ser bem-aventurado é viver na dependência, na dimensão do Espírito Santo de Deus e na bondade de Deus. E que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.